Olá, olá pessoal do canal, queridos e amados, né? Que Deus esteja trazendo sobre a sua vida hoje paz, alegria, que todos vocês estejam na paz do nosso bom e grandioso Deus. Olha, hoje eu quero falar com você sobre crianças, né? Ou sobre criança, no sentido, né, pessoal. Às vezes nós somos como uma criança. E eu quero citar exemplos para você, dois exemplos que a Bíblia cita. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. E nós vamos ver que realmente nós muitas das vezes agimos como crianças e precisamos agir da forma correta diante de Deus. E um dos exemplos é o que Paulo ele cita na primeira epístola aos Coríntios, né? 1 Coríntios 13, versículo 11, onde Paulo fala sobre um menino e que é bobo, que não aprende, não é? Que não cresce, que não desenvolve, e isso é muito complicado. Então vamos acompanhar juntos, né, na palavra de Deus o que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Vamos juntos? Bem, irmãos, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, a palavra diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, esse exemplo nos faz entender que nós temos que crescer, que nos desenvolver e que aprender com Deus, aprender a sermos mais firmes em Deus, a amadurecermos em Deus, a termos uma firmeza sobrenatural que a Bíblia chama, né, do alimento sólido, do alimento que nós absorvemos e que nos edifica, e que nos levanta, e que nos leva para frente. Eu tenho visto muitas pessoas com a vida espiritual travada. Gente, nós não podemos ser pessoas dependentes das circunstâncias. Nós não podemos ser pessoas que dependem, não é, das coisas externas para crer. Nós não podemos ser daqueles que duvidam, não é, em vez de crer, levam a dúvida a dominar os seus pensamentos. Eu conheço pessoas que ficam pensando, meu Deus, e amanhã, e ontem, e o passado, não é? Que pensam, meu Deus, e quem não conheceu Jesus? E quem nunca conheceu o Senhor Jesus? E antes de Jesus? E depois de Jesus? E como é que foi? E como é que é? E aquelas pessoas? E quem nunca ouviu? Deus, ele é tremendo, Deus é poderoso. Ele sabe trabalhar. E na sua vida, meu querido, minha querida, não é diferente. Existe uma coisa que nós temos que aprender com Deus. Deus trata com cada um de nós de forma individual. A nossa vida espiritual é individual. A nossa visão de Deus é individual. A nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor é individual. Apesar de estarmos na igreja, em comunhão com os irmãos, de estarmos em grupos familiares, de estarmos em casa com os nossos parentes cristãos, a nossa vida é totalmente independente. E Deus, ele está olhando para você. Ele quer ver que tipo de criança você é. Se você é a criança, né, que Jesus fala em Lucas 18:17, ou se você é esse menino que Paulo fala em 1 Coríntios 13:11. E nós temos que entender que nossa espiritualidade vai depender da forma que vemos as coisas, não é? Sabemos que uma criança, que um menino, né, que é rebelde, é desobediente, ele tem muito mais dificuldade de crescer, de se desenvolver, de aprender, de ter um futuro,
porque ele foi rebelde com seu pai, porque ele não ouviu o conselho dos seus pais. E uma criança rebelde se torna um jovem rebelde e se torna um adulto rebelde. E como nós estamos agindo diante de Deus? Hein, pessoal? Como é que nós estamos agindo? Vamos refletir sobre isso, não é verdade? Vamos refletir, irmãos, sobre isso que é algo tão importante. Eu estou colocando para que você veja aqui apenas uma imagem de um garoto, né, rebelde, um garoto brigão, um garoto raivoso, que não vê as coisas como devem ser. Existem crianças que são extremamente egoístas, que só pensam em si mesmas, que só querem fazer o que elas querem, que acham que é certo, que deve ser no tempo certo, comer o que elas acham que deve comer, beber, dormir. E isso é o que Deus mostra, não é, a nós que é errado. O nosso pensamento como um homem natural, a nossa natureza, ela quer nos conduzir para longe de Deus. E Deus, ele quer nos aproximar dele. Mas para ser próximos de Deus, nós temos que ouvir o que ele diz. Ou seja, eu devo ouvir os conselhos do meu pai, obedecer à voz do meu pai e ser amável com o meu pai, ser grato por isso, ser grato pelo zelo de Deus, ser grato pelas coisas que Deus tem feito para zelar pela minha vida. Uma criança que não entende isso, uma pessoa que tem fé e não entende o que Deus faz para guardar a sua vida, guardar o seu coração. Olha, irmãos, eu te falo de coração. Tem coisas que Deus não permite nas nossas vidas, que é porque existe o zelo do Senhor. Ele conhece as fraquezas do nosso coração, ele conhece tudo e Deus tem planos. Tem coisas que podem estragar os planos de Deus na sua vida. E tem gente que está igual esse menino aí, raivoso, com a expressão fechada, a expressão dura, porque não aceita o que Deus está fazendo, porque não entende hoje o que Deus está fazendo. Mas olha, seja uma criança de bom coração. Vamos seguir os bons exemplos, vamos meditar sobre isso. Bem, irmãos, como você pode ver no texto, Paulo ele fala quando eu era menino. Eu falava, eu pensava, eu me comportava, né? Mas ao crescer espiritualmente, eu abandonei as coisas de menino. Ou seja, vamos pensar um pouco. Quando as coisas não vão como a gente quer, como a gente espera, nós temos que pensar sobre o nosso comportamento diante de Deus e diante das pessoas. Não que Deus esteja nos castigando, mas existem coisas que nós precisamos ver de uma forma diferente, para que haja mudança, para que haja pureza, limpeza no nosso coração, para que nós possamos crer em Deus de uma forma muito melhor. E eu quero que você acompanhe comigo agora o que está escrito em Lucas, capítulo 18, versículo 17. Bem, irmãos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 18, versículo 17, que Jesus fala as seguintes palavras: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, esse exemplo que Jesus nos traz sobre uma criança é justamente a criança que tem o coração puro, não é? A criança que Jesus fala é a que tem coração limpo, que tudo crê, que tudo espera, que tudo confia, que confia cegamente no seu Pai, que se joga, né, nos braços do seu Pai. Então, eu quero que você acompanhe comigo, eu vou estar colocando agora aqui
imagens, né, de uma criança que confia no seu pai, que se joga nos braços do seu pai. E veja que coisa maravilhosa, né, gente? Só de olhar essa imagem, nós podemos pensar nas nossas próprias vidas. Como seria bom se nós fôssemos como uma criança que confia totalmente no seu pai, né? O pai, ele coloca a criança num lugar alto e aí ele manda que a criança se jogue e ele cegamente confia e se joga, né? Acompanhe essa segunda imagem em que a criança salta de uma pedra, né, bem alta, uma pedra muito alta inclusive. Isso nos faz entender como o coração de uma criança para esse lado é puro. A criança, ela não vê o perigo, ela não desconfia, ela não espera que algo contrário aconteça, mas sim que o seu pai a segure. Ela não conta que o pai pode falhar e ela cair. Ela, na verdade, confia cegamente que o seu pai vai segurá-la. Então é isso que Deus espera de nós. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Que nós venhamos confiar cegamente nele. Que nós venhamos esperar nele. Que nós venhamos, né, ter os nossos dias voltados para Deus. Voltados para o Senhor Jesus. Voltados para a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil a prática dessas coisas. Deve ser o que é mais difícil no cristianismo. É esperar em Deus, é confiar em Deus. Quando o Espírito Santo ele fala aos nossos corações, ele nos revela a verdade de Deus e ele nos faz crer, nós não imaginamos quantas lutas nós vamos ter que passar, quantas lutas nós vamos ter que enfrentar. Mas o que eu quero dizer a você hoje, meu querido, minha querida, é que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena ter um coração puro como o de uma criança. Como o de uma criança que confia, que obedece, que confia cegamente no seu pai. Como é que nós temos caminhado? Como é que você tem caminhado até hoje, até aqui? Será que você confia cegamente em Deus? Será que você tem esperado confiantemente em Deus e confiado dessa forma a se lançar ao ponto de se lançar aos braços de Deus, não é? Dizer assim: meu Deus, eu confio em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus entes queridos. Eu confio em tuas mãos, Senhor, a vida dos meus filhos amados. Eu coloco em tuas mãos a minha vida, as minhas finanças, o meu trabalho. Eu coloco em tuas mãos, ó Deus, e não vou interferir na tua vontade. Faça-se a tua vontade, faça-se o teu querer. Eu vou buscar o teu reino em primeiro lugar. Eu vou me preocupar primeiramente, meu Deus, em simplesmente te amar e te adorar. É isso que Deus está esperando de cada um de nós. O que é que uma criança faz? Ela ama seu pai, ela ama sua mãe. Se um dia os seus pais não tiverem, né, uma roupa melhor, um alimento mais caro para oferecer, muitas das vezes a criança nem entende isso, porque o coração dela é puro. Ela ainda não tem esse tipo de preocupações. E eu vejo que a fé de muitas pessoas está como a fé de adultos, né? Preocupados, atemorizados, adultos endurecidos, como essa pedra que aparece aí na imagem. O coração não é como o coração de uma criança, mas é um coração de pedra, em que já não penetram e em que já não conseguem entrar
a esperança de Deus, o amor de Deus, em que a palavra de Deus já não consegue trabalhar com eficácia. Por quê? Porque essa pessoa não deixa. Esse coração não deixa. Esse coração não aceita. E isso é muito difícil. Gente, não tem como nós ficarmos sabendo de todas as dificuldades que enfrentamos. Cada um é que sabe as lutas que enfrenta. Mas eu quero que você se lembre do que o Senhor Jesus falou. Que se não for como uma criança, ninguém entrará no reino de Deus. Ninguém. Se não houver essa confiança cega no seu Pai, ninguém entrará no reino de Deus. E o reino de Deus é o que há de mais amável, desejável. O reino de Deus é o que há de mais valioso na existência humana. Prepare o seu coração. Seja como uma criança. É isso que eu desejo para você, meu querido, minha querida. E é por isso que eu trago essa palavra a você hoje. Guarde o seu coração. E para concluir, eu quero meditar com vocês na palavra que está na Epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E a palavra diz assim: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então, meus irmãos amados, você que me ouve agora, Deus, ele tem uma obra na sua vida, seja você já cristão ou não. Deus, ele criou você com propósito, mas cabe a você crer nisso, crer no propósito e deixar que Deus trabalhe em sua vida. Seja uma criança de coração limpo. O nosso Senhor Jesus disse que o reino dos céus ele pertence às crianças. E Jesus estava querendo dizer aqueles que me veem, que veem ao meu Pai, que veem a palavra, como as crianças veem, com pureza, com o coração aberto, com coragem, com confiança. Eles se jogam como as crianças se jogam nos braços do seu pai. Eles se lançam, abrem mão das suas próprias convicções, muitas das vezes até dos seus próprios desejos. Gente, aprenda algo que é uma ilusão do mundo. A palavra sonho, ela tem vários significados, mas às vezes o mundo quer que você abrace um sonho e esqueça do plano de Deus. O plano de Deus, ele é maior do que tudo e melhor do que tudo. Às vezes o nosso sonho é algo que nós projetamos para nós mesmos. E o nosso sonho, às vezes não compacta, ele não vai de encontro ao que Deus projetou. Eu prefiro o que Deus projetou. Eu prefiro o que Deus escolheu para mim. É isso que eu prefiro. E quando nós lemos essa palavra, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Nós podemos acreditar que se confiarmos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele começou uma boa obra e ele vai concluir esta boa obra. Então é isso, meus amados. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas próprias palavras. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Eu falo isso a todos vocês, meus irmãos amados,
aqueles que me conhecem. Eu quero agradecer a Deus especialmente pela vida dos irmãos, né, em que tivemos a oportunidade de estar juntos. Os irmãos que estão ali em Campo do Brito, Sergipe, que estão em Estância, Sergipe, Aracaju, Sergipe, que estão em Itabaiana também no Sergipe, né? Os irmãos de Arapiraca, Alagoas, os irmãos que estão em Montes Claros, Minas Gerais, os irmãos, né, amados de Serra das Minas, Sergipe. Como eu tenho saudades daquele tempo maravilhoso, né, dos nossos cultos e da nossa comunhão. Gente, fiquem firmes, tá? Fiquem com Deus, sejam crianças de coração limpo diante do Senhor. Eu creio que em breve estaremos juntos, que Deus vai proporcionar que estejamos juntos. É grande, né, a saudade de vocês. Eu estou sabendo que alguns irmãos estão passando lutas. Mas eu quero que você fique firme. Lembre-se de quem é o seu Deus. O que foi plantado no seu coração foi Deus que plantou. Não fomos nós. Não foi eu, a minha família, a minha esposa, não fomos nós. Foi Deus que chamou você. Então, se está difícil, persista, tá? Seja uma criança que confia em Deus. Se lance nos braços de Deus. Ele é quem é poderoso para cumprir em sua vida a obra que Ele começou. E eu sei, eu creio, irmãos, nisso. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para cada um de vocês. Não deixe que nada pare você. Nenhuma dificuldade. Nenhuma. Pode estar difícil aí para a igreja onde você está. Pode estar tendo perseguição, pode estar tendo lutas. Mas você é de Cristo. E lembre-se, querido, querida, nada tira Cristo de um cristão. Fica com Deus. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti, sou criança de colo, não me deixes cair da tua santa presença, não me deixes sair. Apacenta o meu coração, como um pai se deleita nos teus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me
águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus, 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 como um pai se deleita nos teus filhos. Tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios.